Abra comigo em Colossenses capítulo 3, versículo de número 17, estas palavras tão belas, tão reais do apóstolo Paulo: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Bem, isto é a respeito da filosofia de vida de um cristão. Queridos amigos, é um versículo maravilhoso. Nós iremos concentrar apenas este versículo da palavra de Deus e sondar as verdades incrustadas, essas pepitas de ouro, estes diamantes celestes colocados aqui pelo Espírito de Deus para o nosso enriquecimento espiritual. A filosofia de vida de um cristão. Bem, uma filosofia de vida é uma conduta que rege a forma de viver de uma pessoa. Todo ser humano possui uma filosofia de vida, esteja ele consciente disso ou não. Uma filosofia de vida que influencia a sua maneira de pensar, de escolher os rumos que ele toma, a maneira que orienta a sua existência. Este versículo de número 17 trata-se de uma filosofia de vida. Paulo diz: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. O mesmo acontece no versículo 1 e 2. Portanto, se já, uma vez que ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima. Nós poderíamos emendar a primeira parte deste versículo primeiro com a segunda parte do versículo 17 e ler da seguinte maneira: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Você percebe o teor da mensagem deste capítulo? Aqui está uma filosofia de vida. Esse texto, queridos, da palavra de Deus é sobre isso. Bem, como nós viveremos? Nós somos salvos, experimentamos o perdão de Deus, a vinda do Espírito Santo, a transformação de nossas vidas. A nossa vida mudou por inteiro na conversão, mas de agora em diante, como nós viveremos, como nós procederemos, qual será a nossa maneira de pensar, aquilo que irá orientar o nosso comportamento, qual será a nossa filosofia de vida, como nós viveremos então? Bem, nós faremos tudo para a glória de Deus. Nós viveremos para honrá-lo, para servi-lo, para glorificá-lo, seja por ações, seja por grandes escolhas na vida, uma carreira, um casamento, onde morar, em que igreja gastar o restante dos meus dias nesta jornada, viver para representá-lo neste mundo. Essa é a única filosofia de vida digna de ser vivida e correta para um crente, para um cristão. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31, enfatiza um pouco essa filosofia de vida. 1 Coríntios 10, 31, eu leio: portanto, mesmo Paulo de Colossenses diz aqui em 1 Coríntios, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós lemos para a glória de Deus, nós nos casamos para a glória de Deus, nós servimos a Deus para a glória do Senhor. Essa filosofia de vida perpassa os conselhos dados por Paulo a todas as igrejas. E nós vemos ela aqui mais uma vez. Somente esta filosofia de vida está de acordo com o propósito para o qual nós fomos criados. Qual é o propósito? Conhecer a Deus, amá-lo, desfrutar dele para sempre e em tudo isso glorificá-lo. Esta é a filosofia de vida de um crente e ela expressa aqui nesse versículo de número 17: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Bem, como nós vamos viver como crentes? Se somos jovens, cristãos, adultos, anciãos, solteiros, crentes casados, com filhos ou sem filhos, em qualquer momento da nossa vida, da nossa existência aqui deste lado do céu, bem, mais do que ter uma lista imensa de como proceder no casamento, de como proceder na escola, no trabalho, na minha profissão, mais do que nos dar uma lista imensa de regras, agora faça assim, agora viva assim, ao conversar com teu professor se porte dessa maneira, na igreja assim, mais do que nos dar uma lista imensa, infindável, sobre como viver como solteiro, como casado, como jovem crente, como um ancião crente. A palavra de Deus é maravilhosa, ela nos dá um princípio que afeta todas as áreas
da vida cristã. E um princípio que deve governar as nossas vidas, sejam nas coisas grandes a serem realizadas ou pequenas, e também deve governar as nossas palavras. E esse princípio, meus irmãos, de como proceder em cada situação, mais do que uma lista imensa de procedimento, este princípio é este: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando a Ele graças, por Ele, graças a Deus Pai. Este é o princípio. Qualquer coisa, o que quer que fizerdes, bem, deve ser governado, então, pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. É isso que está em vista aqui. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós planejamos fazer, coisas grandes ou coisas pequenas, deve ser governada pela autoridade de Deus, de Cristo. Deve buscar refletir a glória de Cristo. E essa é a filosofia de vida correta, certa, bíblica para um cristão. Tudo por meio do Senhor Jesus Cristo. Agora, permita-me fazer uma observação necessária aqui nesse texto, antes de nós seguirmos em frente em nossa consideração. Você observou aqui que o título Senhor é conectado ao nome do Senhor, ao nome Jesus Cristo. Observe mais uma vez: e quanto fizerde por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Isso é algo muito, muito importante, porque Ele é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Eu sei que você sabe disso teoricamente, mas Ele é Senhor, querido irmão. Jesus Cristo não é meramente o Filho do homem que veio a este mundo em sua encarnação. Ele é Senhor. Assim, queridos amigos, Ele recebeu o título de Senhor, e junto ao seu nome Jesus, que é a salvação, foi colocado um título de Senhor. E este título deve andar junto com o seu nome, porque esse título representa quem Ele é. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Oh, queridos amigos, não copie o modismo evangélico de nossos dias, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em tantos lugares, que apenas se referem ao nosso Salvador como Jesus. Jesus isso, Jesus aquilo. Quão desonroso quando Ele recebeu um título de Senhor, não é? Você sabe muito bem que entre os homens, quando um título correto, um título necessário é dado a alguém de autoridade, é porque ele deve receber esse título e ser tratado através deste título. Assim, não copie o exemplo mau de evangélicos de nossos dias, que tratam o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, em seu linguajar apenas como Jesus. Bem, sim, os discípulos o chamavam de Jesus enquanto Ele ainda estava aqui neste mundo, em sua encarnação. Os apóstolos se referem a Ele em suas cartas, tendo em vista a sua humilhação, a sua encarnação, por isso o termo apenas Jesus. Mas agora Ele está nos altos, agora Ele está em sua glória, agora Ele é Senhor e Deus, e Ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E isso que eu estou dizendo aqui é fundado neste versículo e é fundamentado em tantos textos da palavra de Deus. Veja 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 16, bem brevemente nesse parêntese. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 16, que palavras? Assim, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Por isso essas palavras: fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Para nós, Ele é o Senhor Jesus. Para nós, Ele é o Rei exaltado. E assim, queridos irmãos, em nossas conversas, em nossas orações, em nosso palavreado, Senhor Jesus é a maneira como nós nos referimos ao nosso amado Salvador, ao eterno e glorioso Deus. E isso nós aprendemos mesmo aqui neste versículo maravilhoso: fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Bem, deixe-me voltar então ao nosso tema, fechando este parêntese. Que palavras tão belas! E quanto fizerdes por palavras, e quanto fizerdes por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. Bem, o que significa fazer algo ou todas as coisas em o nome do Senhor Jesus Cristo? Bem, deixe-me dizer o que não significa primeiro. Fazer tudo ou falar tudo em nome do Senhor Jesus Cristo
não é usar o nome, o termo, o título de nosso Senhor, usar o nome do Senhor Jesus Cristo como uma espécie de encantamento verbal. Isso não é fazer todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo, invocar o nome dele antes de fazer alguma coisa. Não é fazer todas as coisas em nome de Jesus. Algumas pessoas no meio evangélico moderno, elas reivindicam um poder que elas não possuem. Elas reivindicam poder curar pessoas pelo poder das suas palavras, por suas declarações. E elas utilizam, na verdade, o nome e o título do Senhor como uma espécie de talismã, uma espécie de amuleto poderoso para realizar aquilo que elas reivindicam poder fazer. Elas usam o nome do Senhor Jesus Cristo como uma fórmula mágica e mística para autorizar um poder de cura na vida de uma pessoa, trazer à realidade aquilo que elas imaginam poder realizar, pelo poder da fé. Obviamente, somente Deus pode curar uma pessoa. Não há operadores de milagres em nossos dias, porque Deus não está mais autenticando apóstolos que já foram autenticados lá no início para que escrevessem esse texto, a Bíblia, o Novo Testamento, e a verdade de Deus nos fosse entregue de uma forma registrada também. É claro, Deus continua curando em nossos dias, mas Deus ele cura em resposta à oração. E ele cura segundo a sua vontade, porque ele tem um propósito também mesmo na enfermidade. E há um momento que a enfermidade nos levará para a sua presença também. Queridos amigos, Deus não cura em nossos dias pelo poder que flui das mangas de um curandeiro evangélico que utiliza o nome do Senhor Jesus Cristo como um talismã. Eu me lembro de nos anos 90, chegava em alguma cidade, tinha uma placa na entrada, Jesus Cristo, neste nome há poder. E as pessoas pareciam crer que o nome escrito, a grafia, grafado de alguma maneira, trazia um poder, não é verdade? Mas isso não quer dizer, não é o que Paulo quer dizer aqui, fazer todas as coisas em o nome de Cristo. Em seu nome quer dizer em sua obra redentiva, em sua obra expiatória, há poder para ressuscitar os mortos, para perdoar pecados, isto é, nele, porque o seu nome representa ele. E tais pessoas utilizam o nome do Senhor Jesus Cristo dessa maneira que eu descrevi, para resolver todo tipo de situação, fazer todo tipo de coisa usando o nome do Senhor como um amuleto mágico ou algo do tipo. Mas não é isso que Paulo quer dizer aqui com fazer todas as coisas por palavras ou por ações em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, o que é então fazer alguma coisa em nome do Senhor Jesus Cristo? É muito importante compreender isso. Abra comigo em Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 22. Há um versículo que lança luz no que é fazer alguma coisa em nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 10, versículo de número 22. Observe essas palavras. O Senhor Jesus Cristo está falando. Lerei a partir do versículo 1. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O meu nome. O que o Senhor Jesus Cristo quer dizer aqui, por causa de meu nome? O Senhor está advertindo os seus discípulos e a nós e a toda a igreja ao longo da história, que aquele que deseja viver uma vida piamente em Cristo Jesus padecerá perseguição por causa do testemunho de Cristo, por causa do seu nome. O mesmo acontece aqui em Mateus, capítulo de número 24, versículo 9, alguns capítulos à frente, Mateus 24, versículo 9, mais do que 2 capítulos, na verdade. Observe que ele diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você percebe o que significa algo em relação ao nome de Cristo? Significa algo em relação ao seu testemunho. Os discípulos representam o Salvador neste mundo. O nome do seu mestre é Cristo e o nome do discípulo é cristão. Assim, Cristo e seu evangelho será proclamado pelos discípulos cristãos. E por causa disso, os discípulos e nós seremos odiados por muitas pessoas, porque as trevas odeiam a luz, e assim os proclamadores da verdade serão também odiados por aqueles que desejam e amam as trevas, porque o coração humano é contrário ao evangelho. Ser perseguido, ser maltratado por causa do nome do Senhor Jesus Cristo.
Significa que nós estamos representando o nosso Salvador e testemunhando dele. Nós estamos revelando o Salvador, o nome dele, a sua obra ao mundo. Isto é, nós carregamos a sua insígnia, a sua heráldica, o seu nome está em nós, pequenos cristos, não no sentido de divindade, mas imitadores do Salvador. E esse é o significado das palavras de Paulo aqui: fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. É fazer tudo como pessoas que representam neste mundo o Salvador. Meu querido irmão, minha querida irmã, nunca se esqueça disso. Se for necessário escrever no desktop do teu celular, imprimir num papel e colocar na carteira, não esqueça disso. Ao sair da porta de casa, ao entrar para dentro da minha casa, eu não sou meramente um marido, eu não sou meramente um funcionário, um empregador. Eu estou aqui para representar o meu Salvador. E tudo o que eu irei fazer nesta jornada, neste dia, deve representar o meu Salvador, porque eu sou um portador do seu nome. Isso que quer dizer falar, fazer, agir, se comportar, tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, como pessoas que representam, que carregam o seu nome em nós mesmos. Veja Atos capítulo 9, versículo de número 15, isso confirma o que eu estou dizendo aqui. Atos capítulo 9, versículo 15, é a respeito de Paulo, a conversão de Saulo, Deus dizendo àquele homem que deveria ir lá e evangelizar e ajudá-lo, Ananias, e disse-lhe, porém o Senhor, Ananias, vai, porque este, Paulo, é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, pela minha causa, pelo meu testemunho, pela minha pessoa, pela minha palavra. Fazer algo em nome do Senhor Jesus Cristo não é um amuleto que eu escrevo em algum lugar, um adesivo no carro, ou alguma coisa desse tipo. Esse é o típico misticismo, esoterismo, a feitiçaria evangélica que domina o cristianismo brasileiro evangélico. Fazer algo em nome do Senhor Jesus Cristo tem a ver com o seu caráter, a sua obra, a sua missão que nos foi dado. É isso que está por trás aqui. Paulo iria portar o nome de Cristo, ele iria proclamar, ele iria exibir o nome de Cristo, a sua obra, a sua verdade, o seu evangelho. Assim, fazer algo em nome de Cristo é viver e agir segundo o caráter de Cristo Jesus. Fazer tudo em nome dele não é usar o nome dele como um amuleto para justificar qualquer coisa, como fazem muitos por aí. Querido amigo, você não deve usar o nome do Senhor Jesus Cristo como um fanático evangélico. E dizer algo do tipo, em nome de Jesus, isso vai acontecer. Isso é errado. Isso é errado. Em nome de Jesus eu faço isso. Não tome o nome do Senhor em vão. Quer tomar o nome do Senhor Jesus Cristo em vão? Você sabe, não é? Vão. O que é o vão? Você anda de metrô em São Paulo, está na estação. Cuidado com o vão entre o trem e a plataforma, o buraco, o vazio. Usar o nome de Deus em vão, usar o nome do Salvador em vão, é usá-lo em um contexto vazio, destituído de adoração, onde não há adoração. Seu nome deve ser invocado, pronunciado, elevado em um contexto de adoração. Tomar o nome de Deus em vão é fora, no vazio da adoração, ou de alguma aplicação para a edificação espiritual. Nós não podemos nos comportar como essa geração que toma em seus lábios o precioso nome de nosso Salvador em vão e põe de lado o seu título glorioso e eterno e dizer coisas do tipo, em nome do Senhor, isso irá acontecê-lo, ou usar como alguma coisa comum, o nome do Senhor sendo usado de maneira comum e vulgar, misturando o nome do Senhor Jesus Cristo com as nossas frases coloquiais, o nosso vocabulário coloquial do dia a dia, Jesus isso, Jesus aquilo e aquilo mais e coisas desse tipo. Esses são costumes mundanos que são introduzidos no meio evangélico e as pessoas não percebem que estão tomando o nome de Deus em vão. Fazer ou falar algo em nome do Senhor Jesus Cristo significa falar, viver e agir de acordo com o caráter de nosso Salvador. Manter em mente que tudo o que nós estamos fazendo nessa vida deve ser feito por pessoas ou como pessoas que estão aqui para representar a Cristo neste mundo, pessoas que falam por Cristo,
pessoas que representam Cristo nesta jornada. E esse é o nosso texto nesta tarde. É um texto maravilhoso porque ele é prático. É um daqueles textos que vem para tirar a poeira da nossa vida e nos fazer pensar sobre o nosso vocabulário, nossa postura, nossa atitude neste mundo. É um chacoalhão positivo que nos recorda quem somos nesta vida, como devemos falar e viver. Bem, aqui está estas palavras, observe comigo. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Fazei tudo em nome do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos como servos e discípulos de Cristo deve ser de acordo com os padrões de Cristo. E é isso, em primeiro lugar, o significado desse texto, o significado de fazer alguma coisa em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia do Senhor, amanhã, no trabalho, nos estudos, nas visitas, durante a semana, tudo que eu faço, tudo que eu digo, deve estar de acordo com algum padrão. E para o crente, este padrão moral superior é o caráter de Cristo, é a sua mensagem. Há um outro texto na palavra de Deus que lança luz sobre este princípio. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12. 1 Coríntios 6, 12. Estas palavras: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, isto é, todas as coisas me são lícitas. Bem, teoricamente, eu posso fazer todo tipo de coisa que é lícito. Teoricamente, eu posso fazer tudo aquilo que é moral, que é legal. Eu posso olhar para a semana, o dia que se abre diante de mim e digo, bom, há muitas possibilidades para este dia, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, ir acolá, voltar acolá, me envolver com isso, aquilo, mais. Eu posso olhar para o dia que se abre diante de mim, e há muitas coisas lícitas, legais, corretas para se fazer. Mas veja, isso não é o final da história, porque Paulo, ele não para por aqui, ele segue dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convém. Nem tudo, mesmo aquilo que é lícito, mesmo aquilo que é legal, mesmo aquilo que é celebrado no mundo como aceitável, correto e de boa fama, convém. Assim, meus irmãos, observem a entonação aqui do apóstolo Paulo. Todas as coisas me são lícitas. Que alegria, não é? É maravilhoso. O crente, ele não precisa ter uma vida tão restritiva, não é? Há coisas belas e maravilhosas a serem aproveitadas e curtidas, assim por dizer, na natureza e na ciência. Coisas maravilhosas. Todas as coisas legais, corretas, me são lícitas. Mas há um mas aqui. Mas nem todas as coisas convêm. Nem todas as coisas convêm. Sim, é moral o que eu vou fazer. É correto, é legal, eu não estou cometendo nenhum pecado ao fazer isso, mas nem todas as coisas convêm. Embora legítimas, embora aceitáveis, isso quer dizer que nem tudo é apropriado para um crente fazer. Mas o que eu estou fazendo não é pecado, o que eu estou fazendo é correto, está tudo bem isso ou aquilo, sim, mas acaso o crente para por aí? Acaso o crente deve parar por este ponto? Será que a nossa moral, o nosso padrão é da mesma altura do padrão do mundo? Não é errado, não é um crime, não estou ferindo ninguém. Não, há algo mais para o crente. Há um mas aqui, mas nem tudo convém. Nem todas as coisas, embora legítimas e legais, são apropriadas para um crente fazer. Por quê? Porque você possui uma prioridade na tua vida. Eu possuo uma prioridade em minha existência, breve aqui deste lado do céu. O reino de Deus, ele vem em primeiro lugar. A obra de meu Deus e meu Senhor vem em primeiro lugar. Assim, queridos amigos, o lugar onde eu sirvo ao meu Deus vem em primeiro lugar em minha agenda. Quanto tempo é gasto, então, com coisas legítimas que podem se tornar erradas? Porque você precisa de tempo para estudar a palavra de Deus. E amanhã é domingo. E você precisa estar descansado, com a mente descansada, para absorver a palavra de Deus, para não dormir ou não estar tosquenejando durante o culto. Assim, querido amigo, será que convém
visitas no sábado, a altas horas, permanecer em algum lugar, é maravilhoso, ter uma confraternização, estar com o povo de Deus, visitar um membro da família, assistir um filme, bater um papo, praticar um esporte, mas será que convém ficar tanto tempo assim? Quando eu tenho que estar desperto no dia do Senhor, e eu preciso orar, e eu tenho um ministério de intercessão diária ao longo da minha vida cristã, e há tantas coisas neste reino de Deus, que eu pertenço, que vem em primeiro lugar, porque eu busco, eu quero vivê-lo, assim será que convém? Veja novamente este versículo, estou em 1 Coríntios capítulo 6, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Bem, será que a atividade diante de mim, o lazer legítimo, começará a ter um domínio sobre minha vida e o meu tempo e a minha força? Então, deixou de se tornar uma questão legítima e se tornou uma questão pecaminosa. Ou seja, já não é mais uma questão se é pecado ou não, se é correto ou errado, a questão é conveniente? Eu tenho prioridades em minha vida. Será que é conveniente me envolver com isso? Gastar tempo com isso? Ser levado por isso? Quando eu já tenho prioridades elevadas no reino de Deus e coisas a fazer? Ou planejar alguma viagem, por exemplo, como muitos fazem, em um lugar, não é? Quando um feriado aparece, num fim de semana, alguma coisa do tipo, isso é bom, não é? Visitar lugares, etc., e frequentemente não estar na casa de Deus. Ainda embora seja o meu direito passear, viajar, estar com meus familiares, e frequentemente não estar no dia do Senhor com o povo de Deus, tendo em vista a minha responsabilidade espiritual junto com o povo de Deus. Assim, queridos amigos, deixe-me resumir isso aqui. O apóstolo, ele tem um padrão mais elevado para nós. A palavra de Deus tem um padrão para nós mais elevado do que o padrão correto que o mundo tem para a sua vida diária. Como crentes, nós devemos nos elevar acima da multidão das pessoas não convertidas e lembrar que para nós, embora coisas legítimas e maravilhosas, há algo mais. É isso conveniente para um crente diante da minha responsabilidade como um cristão, diante do que há para mim amanhã ou agora, ou meu chamado a ser um mordomo fiel dos meus bens, ou de tantas coisas, ou do testemunho que eu tenho nesta companhia, neste lugar, está envolvido nesses movimentos, isso e aquilo, que pode manchar o meu testemunho, me afastar de pessoas que eu quero alcançar para Cristo. Convém isso? Convém me envolver nesta causa, nessa situação, estar neste ambiente? É legítimo, é legal, a lei permite, está correta, eu tenho um dever disso e daquilo, mas é conveniente. Como um crente, eu me afastei um pouco de nosso texto, não é? Não me afastei não, querido amigo. Porque se nós iremos viver como pessoas que representam o Salvador neste mundo, bem, então, de volta ao nosso texto, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. É conveniente isso? Está de acordo com o caráter de meu Salvador? Fazer algo em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de nosso Salvador, quer dizer também isto: que aquilo que eu irei fazer, a decisão que eu irei tomar, a escolha que eu irei tomar, deve ser feita debaixo da autoridade do meu Salvador, porque Ele é Senhor. Deve estar de acordo com a vontade de Cristo e a sua autoridade. Por exemplo, você vai mudar de trabalho ou mudar de casa, você está a ponto de fazer algo significante, uma mudança grande, não é? Uma daquelas avenidas da vida que você passará muito tempo nela. Algo que fará uma diferença na tua vida por muito tempo daqui por diante. Mas você já buscou a condução divina antes de tomar essa decisão? Você já orou conforme você busca a direção certa? Você já tomou estas coisas que envolvem essa decisão em tuas mãos, de maneira séria? E disse a si mesmo: Deus deve determinar essa decisão. Eu não posso nem irei tomar essa decisão por mim mesmo, baseada em minha inteligência, me inclinando em meu próprio entendimento. Deus deve determinar isso. Coisas dessa grandeza que irão mexer comigo por muito tempo, com minha família, com outras pessoas, influenciar isso e aquilo. Eu preciso da direção e da condução divina nisso. Eu não posso ser dirigido pela excitação do momento, da oportunidade que cai diante de mim.
Ou você toma as tuas decisões baseado naquilo que é mais apelativo aos teus olhos? Opa, isso parece bom, um salário melhor, um lugar melhor, uma sombra melhor, etc, etc, uma comunidade melhor, é positivo, é para mim, não vou perder essa oportunidade, não é? Você pensa como um mundano apenas, ou você tem um padrão um pouco mais elevado do que isso? Você toma suas decisões baseado naquilo que é apelativo aos olhos, ou mais vantajoso materialmente falando, ou afetivamente falando? E coloca Deus em tua garupa para ir contigo na direção que você já decidiu tomar, para te ajudar, te proteger e te blindar naquilo que você decidiu sozinho. Como pastor, às vezes eu encaro isso muitas vezes ao aconselhar crentes em Jesus Cristo. E às vezes um crente vem, pastor, preciso conversar, preciso de um conselho. Pastor, olha, apareceu uma oportunidade para mim de mudar lá para o outro lado de São Paulo, lá para o outro lado do Brasil, uma oportunidade grande, minha empresa, meu escritório me levou, e o salário é melhor, isso, etc, 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 etc. E aí, depois de ouvir por muito tempo, não é? Como médico, ouvindo, analisando os princípios da palavra de Deus, o pastor começa a falar, e fala, meu irmão, baseado no que você está dizendo, pelos princípios da palavra de Deus, não é bom que você faça isso. Não, é uma igreja bíblica lá. Você vai abandonar a tua igreja, de repente, o lugar onde Deus te colocou em busca de algo material, emocional apenas, e você está explicando os princípios com gentileza, com ternura pastoral, e você observa os olhos da pessoa cristalizado, e a pessoa ela está apenas querendo te ouvir, porque ela já decidiu o que ela quer fazer. Ela de antemão já decidiu, eu quero isso, é muito bom, vai me trazer proveito X, Y, Z, mas a minha consciência me incomoda, então é melhor eu conversar com o pastor. Eu não estou buscando um conselho mesmo, eu quero sim, eu tenho que falar que estou buscando um conselho, queridos, não estou diminuindo a busca por conselhos de ninguém, mas estou ilustrando aqui, exagerando um pouco. Mas eu já decidi o que eu quero fazer, então eu quero que o pastor me abençoe naquilo que eu quero fazer. Não é? E se o pastor me disser, olha, isso não está de acordo com a palavra de Deus, mas Deus ele faz coisas sobrenaturais, é maravilhosa, e pode virar o jogo de repente. Querido amigo, quão triste, não é? Quão triste, quando nós não desejamos fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Isso não é buscar a condução de Deus, isso não é fazer tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro de uma história que eu li, de um homem que estava caminhando em uma rua, e na frente dele, alguns metros lá na frente, caminhava também uma cigana. E essa cigana, ela seguia andando, carregando uma vara. E essa vara tinha uma ponta mais fina e uma ponta mais grossa. E quando essa cigana chegou em uma bifurcação, a rua bifurcava, ela parou, diante da bifurcação, e ela jogou a vara para cima, deixou cair. Pegou aquela vara, jogou para cima, deixou cair novamente. Pegou aquela vara mais uma vez, jogou para cima, deixou a vara cair no chão. E nessa altura o homem que estava andando atrás já tinha chegado próximo dela, e ele perguntou para ela, com licença, desculpa senhora, o que a senhora está fazendo aí por acaso? E ela falou para ele, olha, eu sou uma cigana, e essa é a maneira como eu determino o caminho que eu devo seguir na vida. Eu tenho esta vara, uma vara abençoada, um axé, uma vara especial, e eu jogo ela para cima, e na direção em que a ponta mais fina apontar, eu sigo sabendo que o universo está me conduzindo nessa direção, e essa maneira como eu determino o caminho que eu devo tomar. E ele perguntou, mas espera aí, por que então a senhora jogou 3 vezes a vara, 1, 2, terceira vez? É porque essa vara boba, toda vez que ela cai no chão, ela cai apontando nessa direção, mas eu quero ir nessa direção. E assim alguns crentes agem em relação à vontade de Deus, revelada na Bíblia. Eu já tomei minha decisão, e eu ouço um conselho de um irmão, a vara cai nessa direção, eu vou conversar com outro irmão ali, e converso com outro irmão, e eu vou ligar para outro irmão, a vara cai sempre na mesma direção. Não abandoneis as vossas congregações, não seja guiado por torpe ganância, permaneça combatendo com o Senhor, em vez de plantar a face e ver passarinho no lugar verde, maravilhoso. Não se envolva com essa pessoa, não é uma pessoa salva para um relacionamento. Não põe um jugo desigual sobre a tua vida, mas eu já decidi o que eu quero fazer. Queridos amigos, como nós podemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, se nós colocamos de lado a sua vontade revelada em sua palavra? Fazer algo em nome do Senhor Jesus Cristo quer dizer fazer algo de acordo com a vontade dEle, sob a sua autoridade revelada. E a sua vontade, a sua palavra é a sua autoridade. A Bíblia é o cetro do governo do Senhor Jesus Cristo sobre nós. Fazer algo em nome de Jesus quer dizer fazer algo de acordo com a vontade dEle. Eu quero buscar a sua vontade, não a minha, porque não vivo mais eu,
mas o Senhor Cristo vive em mim. E ser sério nisso, e honrá-lo nisso, e persistir nisso, sendo guiado por Ele. Bem, nós talvez não estejamos fazendo algo pecaminoso ao tomar essa ou aquela direção, mas talvez não estejamos fazendo algo em nome do Senhor Jesus Cristo, como servos de Deus, como seus representantes, debaixo de sua sanção, debaixo da sua aprovação. Fazer algo em nome do Senhor Jesus significa também que nós iremos fazer algo buscando a capacitação e o auxílio do Senhor. Se eu faço algo em nome do Senhor Jesus, isso significa que eu devo orar a Ele, buscando a sua graça, a sua capacitação, a sua ajuda no início da semana, antes dessa grande decisão, ao longo dela, ao concluí-la. Bem, você traz coisas específicas então diante do Senhor em oração, e você diz: Senhor, eu tenho visto a Tua vontade na Tua palavra e aprendido esses princípios onde o Senhor revela a Tua vontade. Me auxilia nisso. Está segundo a Tua vontade, me guia nisso, me conduz, me dá graça, clareza. Então as coisas que você faz são feitas em nome do Senhor Jesus Cristo, porque são feitas para Ele. E também, com a ajuda do Senhor e com o poder do Senhor, você fará em nome, sob a autoridade do teu Salvador. E fazer algo em nome do Senhor Jesus Cristo também significa que aquilo que você faz para a glória de teu Salvador. É maravilhoso estudar a história das descobertas. Talvez você já tenha lido, não é, sobre aquela grande corrida para o Monte Everest. Ali não estava apenas uma competição atlética, física, era uma competição política, não é? A corrida para o Polo Sul, quem chegaria primeiro ali no início do século XX, qual era a nação que plantaria sua bandeira ali naquele Polo Sul, não é? Seria a Inglaterra, grande potência, os Estados Unidos, a Austrália, algum outro país, a Rússia. Quem chegaria primeiro? Quem ganharia a medalha de ouro no atletismo? Naquela grande corrida das Olimpíadas, no período da Guerra Fria? Não, é fazer algo tendo em vista a sua nação, a bandeira, o nome do seu país que você carrega em teu uniforme, colocar na lua a tua bandeira, coisas como essas, não é? E assim, queridos amigos, está o nosso exemplo, a ilustração, fazer algo em nome do Senhor Jesus Cristo, é isso. É fazer algo para a sua glória. Bem, você entrou em uma nova empresa. Você entrou na faculdade, no novo escritório, você retornou a um determinado ambiente onde você gastará algum tempo ali. Você mudou de casa, está em uma nova vizinhança. Eu vou plantar esta bandeira que traz o nome do meu Salvador nesta vizinhança. E que o Senhor me ajude a plantar a bandeira de Cristo nesse local de trabalho e a ser um representante da causa, não do meu sindicato, mas do meu Salvador, da vida eterna, do seu amor, desta vida superior que há em Cristo Jesus, seu representante, causar uma impressão nesta nova vizinhança. Nós faremos tudo para a glória de nosso Salvador, ser para Ele, como diz Paulo em 2 Coríntios, um cheiro suave, atrativo, prazeroso de Cristo, por palavras, por ações, por um comportamento, proclamar as virtudes de meu Salvador. Eu não poderia fazer isso me envolvendo em piadas tolas. Eu não poderia fazer isso com ira, com malícia contra as pessoas. Proclamar as virtudes de meu Salvador naquele lugar. Se há crentes ali, encorajá-los a serem crentes de verdade, auxiliá-los a conhecer a palavra de Deus, viverem vidas agradáveis ao Senhor, sermos mordomos de nossos recursos para Deus, acelerar a obra do Senhor, fazer isso com esta bandeira. Todo exército carrega uma bandeira. Fazer isso tendo a insígnia de Cristo, querido irmão, fazer algo para a glória de meu Deus, fazer algo em nome de meu Salvador, por palavras ou por ações, onde nós estamos, em casa, na vizinhança, no trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo, para o seu louvor. Isso que significa fazer algo em nome do Senhor Jesus Cristo. E fazer algo em nome do Senhor Jesus Cristo significa também refletir o seu caráter. Claro, mostrar a longanimidade de Cristo,
mostrar a paciência de Cristo, mostrar a boa vontade de Cristo, mostrar a gentileza de meu Salvador. Eu faço isso em nome de Cristo, porque estou refletindo o seu caráter, porque isso adorna o meu testemunho. Fazer Cristo conhecido, agir, me comportar, são tantas situações que cobram uma reação num minuto, num segundo, algo planejado, algo programado, uma reunião. Eu estarei ali, não meramente como um funcionário desta empresa, como um vizinho nesta vizinhança, como um estudante nesta faculdade ou colégio, mas como um crente que carrega o nome de meu Salvador. Fazer todas as coisas em o nome de meu Salvador. E às vezes, queridos irmãos, fazer algo em nome do Senhor Jesus Cristo requer uma medida de indignação. Parece contraditório o que eu estou dizendo, não é? Não. Você pensa sobre Cristo expulsando os mercadores do templo? Ali está uma medida de indignação santa. Ele fez isso 2 vezes, sabia? Foi um ato de indignação santa. Nos é dito que ele toma uma corda, eu tenho certeza que era uma corda simbólica, pequena, apenas uma cordinha pequena que não feriria ninguém, porque ele é o príncipe da paz. Ele não veio para destruir os homens, para matá-los. Provavelmente uma pequena corda simbólica, e ele levantou aquilo como um símbolo de autoridade, e as pessoas ao verem se espalharam, não pelo temor da pequena corda, mas pelo temor da sua presença. Que indignação santa! Comércio no lugar de adoração e santidade, corrupção, transformando as coisas de Deus em um lugar, um covil de salteadores. Uma indignação santa, não é? Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu me recordo nesse contexto em que cresci e vivi, a Convenção Batista Brasileira, quando aprovou o pastorado feminino, diretamente contrário ao princípio da palavra de Deus. Senhoras, irmãs, pastores, e eu ouvi de um pastor que recebeu a carta de 2 diáconos, era um pastor jovem, tinha acabado de se formar no seminário, menos de 30 anos, estava pastoreando uma igreja antiga. Ele recebeu a carta de 2 diáconos daquela igreja, não haviam presbíteros ali. E naquela carta, aquele diácono, já um senhor idoso, que amava a palavra de Deus, ele explicava àquele novo pastor que aquilo era incorreto, que a convenção tinha saído dos trilhos da palavra de Deus, e que seria errado para aquela igreja receber uma irmã pastora, não porque as irmãs não tivessem grande capacidade, mas porque esta não era a vontade do Senhor. E aquele diácono explicou, e tudo que aquela igreja fez foi colocar esse diácono de lado como um homem do passado, um homem que não acompanhava mais a tendência do momento, não é? E ele fez isso várias vezes. Ele conversou com os membros mais antigos, mais jovens, conversou com o pastor individualmente, e tristemente ele foi simplesmente boicotado, e a igreja seguiu em frente em sua desobediência espiritual, porque a convenção tinha aceitado e determinado que as igrejas poderiam agora receber pastoras femininas. Mas, meus irmãos, ali estava um homem que, embora solitário, sozinho, se posicionou pela palavra de Deus. Que tragédia, não havia mais nenhum crente ali naquela convenção ou igreja que protestou, que tomou uma posição. Mas perceba que ao fazer isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, ele refletiu o caráter de seu Salvador. E é isso que nós fazemos. E ao fazer isso em nome do Senhor Jesus Cristo, nós fazemos de acordo com o caráter dele também, com gentileza, com bondade, nunca ferindo o corpo de Cristo, nunca atacando o povo de Deus. Mas quando a ocasião demanda, nós devemos nos levantar e nos posicionar pela palavra de Deus diante do mundanismo que tem entrado gradativamente na igreja, pela música, por padrões mundanos, por coisas estranhas, por ideias erradas, justificados pela psicologia, pela sociologia, o que quer que seja, mas nunca pelo princípio aqui nos dado pelo Salvador. Mesmo que seja entre o povo de Deus ficar de pé com Cristo e manter em segurança as igrejas do Senhor, isso é refletir o caráter de Cristo. Isso é fazer algo em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu confio que todos aqui em nossa congregação faremos isso para contentar o nosso Salvador. E então nós estamos falando, vivendo, agindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Essas palavras são tão poderosas, são tão maravilhosas. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome
do Senhor Jesus. Fazer e falar em nome do Senhor Jesus Cristo é fazer e falar o que você tem que fazer e falar como quem está fazendo para o Mestre. O versículo de número 23 resume isso. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Nós poderíamos dizer, em nome do Senhor, ou como ao Senhor e não aos homens. Você é um eletricista, você é um sapateiro, um médico, um empregado, um empregador, uma dona de casa que gere toda a casa, trabalha no escritório, na indústria, faça o que você faz como para o Senhor. Será que nós poderíamos jamais supor que um crente trabalhador daria um início a um trabalho mal feito em nome do Senhor Jesus? Permita-me voltar um passo atrás neste versículo, porque há algo tremendo aqui. Observe o que ele diz. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, você observou? Nós passamos muito rápido, não é? Palavras. E quanto fizerdes por palavras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Observe que palavras são também ações. Tudo que fizer, fazer, agir, ações, fizerdes por palavras, palavras constroem, como palavras derrubam, ferem. Palavras são como flechas lançadas que não voltam mais. Uma vez lançada, ela terá uma consequência. Palavras aquecem um relacionamento como esfriam um relacionamento. Abrem portas como fecham portas. Nós não podemos ser casuais com palavras e lançar para fora tudo que sobe à mente. É por isso que nossas palavras são tomadas aqui como ações. O que quer que fizerdes por palavras. Isso é muito profundo. Isso é muito importante. Isso é muito poderoso, meus irmãos. Quando você recebe um princípio como esse, por palavras, o que quer que fizerdes por palavras, e com humildade, você se submete a este princípio, desejando honrar o Senhor Jesus Cristo, então esse princípio, ele molda o teu caráter. Você quer um princípio poderoso que molde o teu caráter, está aqui. Quando fizerdes por palavras, isso te ajuda em tua santificação. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja como esse princípio, ele afeta e ele molda então palavras à nossa conversação. Você, meu irmão, minha irmã, você não poderia em um determinado momento se dar a murmuração com outras pessoas, não é? Porque ninguém com bom senso cristão poderia dizer, eu posso murmurar em nome de Jesus Cristo. Você percebe como este princípio molda e santifica as nossas vidas? Esse princípio acaba com a murmuração. Você não diria uma palavra de baixo escalão a outra pessoa em um momento de nervosismo, porque você não pode dizer isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Palavras, tudo quanto fizerdes por palavras, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não poderia cantar as músicas deste mundo em nome do Senhor Jesus Cristo, e declarar certas coisas em nome do teu Salvador, e cantar essas músicas, não vivo sem ela, só vivo para ela, se ela não estiver aqui eu morro, ela é a minha vida. Não, a tua vida é Cristo, sem Ele você não vive. Como você poderia cantar estas coisas em nome do Senhor Jesus? Ou um princípio de vida, uma filosofia de vida numa música, embora envernizado com um cristianismozinho superficial, em nome do Senhor Jesus, quando a tua filosofia de vida é essa, quer falais, quer comais, quer bebais, tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, como jamais você poderia, na igreja, fora dela, se envolver com uma ou duas pessoas em fofoca, em nome do Senhor Jesus. E fofocar em nome do Senhor Jesus. Deixe-me apelar aos maridos e esposas que têm tanta liberdade em compartilhar, como você poderia fofocar e maldizer alguém, a sua esposa, cinicamente, em nome de Jesus Cristo. Ah, esse fulano, e etc, etc. Esse princípio dá um golpe mortal na fofoca. Você não poderia fofocar e lançar lama na reputação de alguém em nome de Cristo. Esse princípio faz morrer a fofoca. Por que a fofoca em igrejas?
porque pessoas não estão vivendo sob a insígnia de Cristo Jesus. Faz também morrer o egocentrismo, falar de mim mesmo, projetar em mim mesmo. Pessoas estão à minha volta, deixa eu aproveitar para mostrar meu intelecto. O que eu fiz, onde eu fui, o que eu possuo, o que eu comprei, o que eu tenho. Posso eu fazer isso em nome do Senhor Jesus? Tendo eu que falar em nome do Senhor Jesus Cristo, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é um princípio que molda a santificação. Você deseja princípios para a santificação? Aqui está um poderoso, meu irmão. Essa é a filosofia de um crente, a filosofia de vida de um cristão, tudo para a glória do nosso Salvador. Eu preciso concluir aqui, mas há algo final neste versículo tão maravilhoso. Observe: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. E ele conclui dizendo: dando por ele graças a Deus Pai. Dando por Jesus, isto é, sempre, continuamente, graças a Deus Pai. A palavra graça é a tradução da palavra grega eucaristos ou eucaristia, aparece 38 vezes no Novo Testamento. Sendo um povo agradecido, porque nós temos muito, muito pelo que agradecer, a cada dia, em cada situação. Isso a propósito, é um teste de que tudo que nós fazemos é em nome de Cristo. O que eu fiz hoje? Você terminou o dia, você se pergunta: o que eu fiz hoje? Moralmente falando, não se eu cortei uma laranja, tomei um café, de que maneira minha alma se expressou como pessoa, o que eu fiz neste dia? Como eu reagi àquela situação difícil, àquela tentação, àquele encontro, aquela conversação, como eu me comportei? Será que eu posso agradecer e louvar a Deus por minha reação? Ou eu tenho que me envergonhar? Eu não vou conseguir, eu terei que me envergonhar da minha atitude. Assim, a prática de dirigir a Deus em oração, ações de graças, faz melhorar o meu caráter. Porque eu sei que eu devo dirigir a Ele ações de graças, eu devo me refrear. Porque eu não poderei, ao final do dia, dirigi-lo ações de graças, tendo me comportado desta maneira. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Dê graças a Deus, mesmo por problemas e dificuldades no caminho, porque Deus te ensinará e te aperfeiçoará através disso, e fará você uma testemunha nas mãos do Senhor, se você responder bem durante essa provação que você está passando agora. Ela é breve. Então agradeça a Deus pela sua mão governando as circunstâncias, dirigindo as dificuldades, te conduzindo ações de graças sempre, sempre ao Senhor. Agradeça a Ele por tua esposa todos os dias. Agradeça pelo teu marido a cada dia. Agradeça por um querido irmão na igreja com quem você anda junto em aconselhamento. Se você agradece, dá graças a Deus pelo teu cônjuge, não de modo vago, mas de modo específico. Eu agradeço a Ti, Senhor, por esse traço da personalidade da minha esposa. Isso tem me ajudado a crescer, isso tem me desafiado espiritualmente. Se você faz isso, então você não é facilmente levado à irritação contra o teu esposo, esposa. E uma má atitude contra teu amigo, por sua família. Todas as bênçãos, louve e dê graças a Deus por uma oportunidade, uma instrumentalidade no serviço, por uma medida de saúde. Dê graças a Deus, ações de graças dirigidas ao Senhor, por tantas e tantas bênçãos. Agradeça a Deus pelo futuro glorioso que é teu no céu. Isso manterá o céu em tua mente, por palavras, por ações, dando graças ao Senhor. Queridos amigos, a tônica dessas palavras de Paulo é essa. Versículo de número 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Um servo de Cristo faz tudo em nome de Cristo. Nós devemos manter Cristo Jesus, nosso Senhor, em nosso pensamento, sempre, sempre diante de nós. Quão fácil esquecer disso. Fazer todas as coisas, eu concluo aqui, falar todas as coisas sobre este altar,
em nome do Senhor Jesus Cristo, em nossa vida diária, em nossa adoração, em todo momento. E assim, sabe o que acontece? Toda a nossa vida, ao longo da semana, no trânsito em casa, se torna a adoração ao Senhor, porque é dita, feita sobre este altar o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a filosofia de vida de um cristão verdadeiro. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É como se em cada tarefa que se levante diante de você, diante de mim, para ser realizada, para ser cumprida, é como se em cada resposta que nós temos que dar, por escrito ou por palavra, nós ouvíssemos a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo à nossa alma: fazei isto em memória de mim.